um culto de ceia, que será no lar do irmão Paulo Tobias. Né? Deus abençoe ali o irmão José Vieira, o irmão Derli, o irmão Orlando, a irmã Vera, a irmã Nilda, né? Lá em Bituba. Deus abençoe a todos vocês, irmão Leandro também, o genro do irmão Derli. Atos capítulo 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva. 7, hein? Judeu, principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus pecados. Agora vamos voltar ao Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 15. Verso 22. Às vezes parece uma controvérsia, mas não é não. Buscarmos a revelação de Deus para podermos ver essas coisas. 1 Samuel 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo. Guarde essa palavra. Porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. Nosso Deus, querido Pai Celestial, que o espírito de rebelião não venha sobre o povo, sobre os teus filhos, como veio sobre Saul. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Senhor, ajuda teus filhos através da internet, para que estejam na reverência enquanto ouve a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, como mortais aqui, tentando falar um pouquinho, Senhor Deus, desta verdade, desta mensagem da hora, do dia. Nós somos como pó e cinza, Senhor. Estamos aqui por sua misericórdia. Não que nós preenchemos os requisitos, porque nós não preenchemos. Nós temos apenas uma chamada. E a chamada de Deus vem sem arrependimento. E se nós não tivermos um novo nascimento, nós levaremos o povo a uma desgraça, a uma perdição. Porque o Senhor, quando foi até as partes inferiores da terra, o Senhor pregou os espíritos que estavam em prisão. E o teu profeta disse que eram pregadores dos dias de Noé. Ajuda-nos nessa noite, fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Eu me entrego a ti, Pai. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Às vezes me mandam parágrafos, eu não jogo fora. Eu me inspiro, porque é a mensagem do profeta, né? E a mensagem do profeta é o nosso alimento, né? E todos os dias eu leio o parágrafo que me mandam, né, da mensagem. E me mandaram essa semana alguns parágrafos, eu achei tão interessante. E eu gostaria de falar sobre ministros e feiticeiros,
um tema um pouco estranho, né? Por quê, pastor? Ministros e feiticeiros. Aí hoje aqui eu me lembrei, me veio essa escritura de 1 Samuel 15, verso 22 ao 24, lembrando de Saul, que era rei, era profeta, né? E era rebelde. Ele foi o homem que foi escolhido pelo povo. Então ele tinha que temer o povo. Você pode ver que ele disse: eu temi o povo e ouvi a sua voz. Por que ele temeu o povo? Porque foi o povo que ele colocou ali. Como o presidente da República, quem colocou o presidente da República ali foi o povo. O povo que coloca é o povo que tira. E Saul, como muitos ministros colocados pelo povo, o povo tira. Quando você é colocado por Deus, nem o demônio te tira. É um ministério, porque Romanos capítulo 11, versículo 29, diz: os dons e as vocações de Deus são dados sem arrependimento. O Salmo 68, 18 diz que os dons foram dados até para os rebeldes, para que Deus habitasse entre eles. Você veja aí, parece uma controvérsia, mas não é. As pessoas têm dons para pregar, dons para falar, tem uma oratória tremenda, porque o dom é dado sem arrependimento. Eu estava ouvindo o pastor Osmar ainda hoje, ele dizia, e tem dom para ir para o inferno ainda. Né? A mensagem, a costela do sétimo anjo. Você vai ouvindo assim que você começa a lembrar. Eles têm dons até para ir para o inferno, porque os dons são dados sem arrependimento. Não confie no dom. Há pessoas que fumam, que bebem, que prostituem. Irmão Brano encontrou essas pessoas em Michaiaca, quando ele esteve na reunião dos pentecostais. Ele viu ali dois homens, que um falava em língua e outro interpretava, e parecia que o lugar estava tremendo. E era a presença de Deus, era um dom. É uma ferramenta. É uma ferramenta. O dom é uma ferramenta. E um homem era um verdadeiro cristão, mas o outro, ele era um hipócrita. Ele era casado com uma mulher de cabelo preto, mas tinha uma amante, e tinha filhos com ela, e ainda profetizava. Isso foi lá atrás, na era pentecostal, não foi agora. E ministros e feiticeiros. Existe isso na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo hoje? Porque, às vezes, o povo não tem discernimento. O povo, às vezes, vem na igreja porque o coral canta bem. Tem uma banda. Eles não prestam atenção na palavra. Uma vez eu conversando com um amigo meu, lá de Curitiba, na verdade ele era de Paranaguá, ele era batista, e depois ele se tornou batista pentecostal, e eu era unicista. E ele disse para mim, ele era um homem muito estudado, tanto ele quanto os dois chamavam Joel. O Joel Sanches era o fundador da Universidade de Paranaguá. E ele me disse, irmão, eu não era pastor na época. Ele disse, o povo come qualquer coisa, quando eles não são instruídos. Disse, uma vez eu li um livro espírita e preguei o espiritismo na igreja batista e o povo se regozijou. Isso aí se cumpre Oséias 4, versículo 6.
O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. A falta de conhecimento. Ontem eu vi o povo segurando um pastor, ele orando pelo povo, como o irmão Brana caía na plataforma, o povo tinha que segurar ele. Ele estava ali e o povo tudo aplaudindo. Um povo sem conhecimento da mensagem. Porque a noiva de Jesus Cristo, ela não se alimenta de pentecostalismo. São as coisas que já passaram. Isso é personificação. Naquele culto estava, meus amigos, eu pertencia àquele grupo também. Você veja que o povo come tudo, né? Aí está um homem ali revelando, operando curas. E como é que você vai condenar isso, se isso é a palavra? Se os dons são dados sem arrependimento? Só que a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está num patamar muito mais alto na revelação. Se você ler 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver que quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Isso é a Bíblia. Nós estamos já para ir para o lar. É a era da esposa. Não é mais, nós não estamos mais na era de Laodiceia, vivendo ela. E Satanás, ele entra no ministério. Ele entra na igreja. Ele faz o povo ser santificado, leva um grupo a ser liberal, outro a ser santificado. Agora, o povo gosta de movimento, gosta de dom, emoção. Porque, veja, o irmão Brana disse que nesse espírito, nessa segunda esfera, você canta, você fala em línguas, você pula, você chora. O Espírito Santo desce só até ali, ele não desce até a alma. Você não deixa ele descer lá, porque se ele descer na sua alma, ele se torna senhor, dominador. Então, os crentes hoje não deixam Deus dominar. E as pessoas pulam, saltam. Você vê na internet, eles levantam a mão, o povo cai desse lado, o povo cai do outro. E aquele homem vai cambaleando, o povo segurando ele. E ele diz, ali está Deus, Deus. Quando Deus vem de uma forma tão simples, falando conosco, né? Veja que esses eram 7 ministros, né? 7 sacerdotes, filho desse judeu, principal dos sacerdotes, eram 7 ministros. Eles foram tentar expulsar um demônio que estava no moço. E o demônio perguntou, quem vocês são? Porque eles esconjuravam, repreendendo aquele demônio no nome de Jesus. Mas veja, o demônio disse, eu conheço a Jesus, o espírito maligno disse, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Veja, Jesus é conhecido no inferno, o mensageiro também é conhecido no inferno, mas o personificador não. O homem do dia ali em Éfeso era Paulo. Satanás prestava obediência a Paulo. Eu sei quem é Paulo. Eu conheço Jesus. Ele me viu cair do céu como relâmpago. Ele me expulsou do céu.
Agora, quem são vocês? Veja o que é uma personificação. É uma coisa falsa, que não existe. É uma cópia. E aquele espírito se jogou naqueles homens, rasgou suas roupas, feriu eles. E eram 7 pastores. E eles saíram correndo. Eles não tinham autoridade para aquilo. Veja que nos dias de Jesus, tinha um homem que expulsava demônio no nome de Jesus, e Jesus não proibiu. E os demônios obedeciam aquele homem. Porque o homem não era um personificador. Duro é você ser um personificador. Personificar uma vida cristã. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Veja onde Saul foi enquadrado. Depois ele, no final da vida, ele caiu numa igreja de feiticeiro. Ele foi falar com Samuel na igreja de feiticeiro, já com a feiticeira. Deus não ouvia ele mais. E ele profetizava, ele pregava. Ele estava entre os profetas, ele profetizava. Saía dali, ele queria matar Davi. E ele acabou indo para uma igreja de feiticeiros. São coisas que vêm, né? Porque a rebelião, Deus já tinha rejeitado ele continuou 40 anos governando sobre Israel e já tinha sido rejeitado. O irmão Brana comparou alguns feiticeiros melhores do que muitos ministros que ele conheceu. Ele disse que ele se sentia mais bem entre alguns feiticeiros. Você sabe que ele esteve lá na Índia, no meio dos feiticeiros, na África também. O irmão Brana disse que eles pegaram uma chapa, um deles pegou uma chapa de aço e escreveu uma parte do Salmo 23 com os olhos. Irmão Brana falou que eles mostraram todos os seus poderes. Só que quando chegou a hora de criar olho, trazer vida, ali na Índia, daquele homem que estava cego, de tanto adorar o sol. Irmão Brana disse, eu vi os seus poderes. Gostaria de chamar vocês aqui para abrir os olhos desse homem, dar vista a esse cego. Se vocês fizerem isso, eu vou renunciar a Jesus que eu prego. E vou crer em vocês. Ele disse que foi um silêncio total. Era um profeta, ele já tinha visto o homem enxergando. Era Deus nele. Ele estava ali com 15 intérpretes. Em uma certa reunião, ele falou algo e o intérprete, ali na Índia, falou diferente. Ele disse, pare aí, eu não falei isto. Eu falei assim, assim, assim. E ele não sabia o idioma. Mas Deus sim. Que confundiu as línguas na Torre de Babel, era aquele Deus que estava nele. Eu fiquei...
me chamou a atenção. Isso, o irmão Branham era muito sincero mesmo. Ele disse que se sentia melhor do que em certas reuniões de ministro, em certos cultos. Meu Deus. Ele disse que era melhor estar no meio de um bando de feiticeiro do que em determinados cultos. Eu estou com a mensagem aqui, meus irmãos. Vocês, pela internet, de repente, ficam meio assustados, né? Eu estou com a mensagem aqui. E pela experiência, pelo tempo que a gente prega, uma vez eu vi um livro, só o título do livro, que dizia Feitiçaria en la Iglesia. Era um livro em espanhol, Feitiçaria na Igreja. É o que você mais vê. Sal grosso, e etc. Tanta coisa que... E o povo pega, leva para casa, joga nos cantos da casa. Falta-lhes o conhecimento. Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Não é sal grosso. A Bíblia fala de um lenço. Onde você achou sal grosso? Então, tem feitiçaria na igreja? Tem. Essa era de Laodiceia, Apocalipse 18, é um covil de salteadores, cheias de demônios. Jogaram Jesus para fora. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, sai dela, povo meu. Covil. Então ele disse, o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. O conhecimento de quê? Da mensagem da hora. Porque se você se basear na mensagem de Lutero, você se perde. A mensagem de Lutero salvava nos dias de Lutero. A mensagem de Wesley servia para o seu dia. A era pentecostal, a sua mensagem, servia para o seu dia. Mas depois, aquilo ali se tornou covis. Você vê como se tornou a igreja. A política entrou dentro da igreja. O mundanismo entrou dentro da igreja. Irmão Branham prega em 56 a igreja e a sua condição. Antes dele trazer os selos, a igreja e a sua condição. Hoje tem igrejas de lésbica não convertida, porque a lésbica, Jesus morreu por ela. Jesus morreu pelo homossexual. Mas hoje tem a igreja dos homossexuais, com pastor. Então a feitiçaria, todo tipo de coisa ruim está dentro da igreja, a condição da igreja. Agora, quando nós chegamos no nosso dia, no nosso tempo, nós olhamos lá fora, está escuro, a incredulidade, e entre nós tem feitiçaria,
A rebelião é como um pecado da feitiçaria. Você corta um galho de árvore, mas ela fica verde ainda. E se não tiver sol, ela vai ficar verde. Aí vem o sol, ela começa a secar. Porque o sol começa a tirar a sua vida. Ela não está mais na árvore. Não está mais no tronco. Olha o que o profeta disse. Recentemente, a grande comissão, parágrafo 16, tem a grande comissão no Busca, mas não está no Busca no Busca de Goiânia. Ele deve estar em outro Busca. Recentemente tomei café da manhã com um grupo de ministros. E digo isso com respeito, irmãos. Eu teria preferido tomar café da manhã com um bando de feiticeiros. Que coisa, hein? Agora, isso parece horrível de se dizer. Do que com esses homens. Homens intelectuais, homens com suas ideias, com suas posições, sem nada do Espírito, sem nada da revelação. Nós temos que saber que nós temos uma mensagem para esse dia. Deus levantou um profeta nesse dia, para que a noiva acordasse, saísse do sepulcro da ressurreição isolada, da dualidade, da mesa sacerdotal de Goiânia, e de todas essas tonterias. Você não lembra a mensagem de acusação? Eu acuso esse bando de ministros. Foi o irmão Brana que pregou. Foi o irmão Brana que acusou. Eu estou só repetindo. Hoje não é Apocalipse 10, 1 a 7. É Apocalipse 10, 8 a 11. É João o profeta. Intervalo. João, apóstolo e profeta. Porque só um profeta para comer o livrinho. Ezequiel comeu no Antigo Testamento. Paulo comeu no Novo. Brana comeu. E no dia da esposa, João come. Vocês foram despertados, acordados, ressuscitados. Efésios 5,14. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Não foi assim que aconteceu com você, comigo? Quando eu escutei o CDzinho, um brinde para pastores, eu saí do sepulcro. Saí do sepulcro de Goiânia, de Brasília, de Phoenix, de Jeffersonville. Quando eu escutei essa voz, porque era uma voz profética, a decepção do irmão Brana no seu dia. Aí, falando de ministros e feiticeiros, está me vindo a lembrança da visão antecipada da noiva. A igreja da América, irmão Brana viu ela sendo guiada por uma bruxa. Por isso eles têm a festa de Halloween. Guiada por uma feiticeira. Rejeitaram a palavra. Rejeitaram o Finney, rejeitaram o Wesley, rejeitaram o Brana, levaram a meretriz, a feiticeira de Roma, para lá, colocaram um presidente católico
na Casa Branca. Agora, no final, tem outro, porque o profeta disse que ia ter outro. Ia ter uma vice-presidente, uma mulher, está lá, porque a feiticeira foi para lá. A decepção do profeta. E é Deus trabalhando conosco nesse dia, e trabalhando com essa mensagem. É tempo de operação. A partida do pastor Osmar foi exatamente para que Deus começasse a operar, tirar os tumores, os câncer que está no corpo. No seu dia, tinha câncer no corpo. Parecia que não era câncer, era. Saiu. Tumores. Hérnia. É um corpo. A esposa é o corpo. Não tem ministério quíntuplo sem a mensagem de uma só pessoa. Ele não funciona. É só... Tira a bateria. É só se tiver morro abaixo empurrar. Depois tem que empurrar morro acima. A mensagem de uma só pessoa é a bateria. Onde tem energia, força, poder. Vocês estão querendo tirar a bateria do carro? Vamos tirar dos nossos carros ali de fora ali, ver se vocês vão para casa, a não ser que o guincho vem buscar. E tem ministério aí que é rebocado por guincho. Porque estão tirando a mensagem de um só homem. Você já viu que profeta morre? Jesus disse, Deus não é Deus de morto. Porque ele disse a Moisés na sarça, eu sou Deus de Abraão. Sou Deus de Isaac. Sou Deus de Jacó. E hoje ele diz, eu sou Deus de Lutero, de Wesley. Eu sou Deus de Brana. Eu sou Deus de Osmar. Eu digo, ele é meu Deus. Ele é seu Deus. Ah, o homem morreu. Não, o profeta não morre. O profeta continua vivo. O Espírito Santo foi profeta nos dias de Paulo. Ele foi o profeta em todas as eras. Ele é profeta hoje. Ele deixou sua voz gravada para nós nos alimentar. Poder falar. Poder amar. Ele disse, ele decepcionou nessa reunião. Eu teria preferido tomar café da manhã com um bando de feiticeiro. Agora, isso parece horrível de se dizer. Do que com esses homens. Você pensa que Deus está onde está a mentira? Ananias era mentiroso. E era crente. Ministro. Bem falante. A dona Safira também era mentirosa.
Venderam bem a propriedade. Chegou para Pedro, Pedro, tem uma oferta boa aqui, um voto que eu fiz. Pedro olhou, Pedro era profeta. Por que deixaste Satanás encher teu coração, Ananias? Tu não vendeu por esse tanto, vendeu por outro. Puf, ficou morto. O irmão Branham, na última mensagem que ele pregou, intitulada Comunhão, dia 12 de dezembro de 65, ele diz que a terceira etapa vai chegar nessa altura de pessoas morrerem por mentirem, se rebelarem, pessoas que não têm caráter cristão, não é fiel ao casamento, aos votos, também não vai ser fiel a Deus. 3 horas depois, Ananias já tinha sido enterrado, chega a dona Safira, bem arrumada, a mulher demora a arrumar, né? Chegou ela ligeiro, Pedro disse, ei, para aí. Foi vendido por tanto, né? Como é que Pedro sabe? Está vendo aqueles moços ali? Eles terminaram de enterrar teu marido. Vou enterrar você também. Puf. Você vai concordar com esse marido mentiroso aí? Vai seguir ele, você vai ver para onde você vai. Os mentirosos, em Apocalipse 21:8, eles vão para o lago de fogo. Os pejuros, os covardes e os mentirosos, todos os mentirosos. Houve temor na igreja. Não está havendo temor, as pessoas não respeitam. Respeita sua irmã, respeita seu irmão, respeita seu marido, respeita sua mulher. Há um momento de confessar para sua mulher, é agora. Confessar para o seu marido é agora. Você tem coisa escondida, confessa agora, chama ela, chama ele. Porque depois que entubar, não tem jeito mais. Quanto mais se o coração está fraquinho, não tem mais jeito. Mesmo que você fica se batendo, mas não tem mais jeito de falar. Você vai ter que levar esse pecado. E você não atravessa o rio com esse pecado. Não. Eu tinha tanto parágrafo aqui, mas só este. Você não atravessa o rio com este pecado. Tem que acertar, meu irmão, acerta. Se é comigo, me liga. Não deixa chegar a hora de ser entubado, não. Porque às vezes não tem, às vezes tem volta, às vezes não tem. Vamos ler de novo? Recentemente tomei café da manhã com um grupo de ministros, e digo isso com respeito, irmãos. Eu teria preferido tomar café da manhã com um bando de feiticeiros. Agora, isso parece horrível de se dizer, do que com esses homens. E às vezes você vai na internet para escutar um culto de determinados pastores, mesmo da terceira puxada, falando mal do próprio colega de ministério. Isso é feitiçaria. Em espanhol já diz hecho. Hecho é ato. E feitiçaria no grego deriva da palavra farmácia. E farmácia vem de drogaria.
É uma droga que você tem tomado. Feitiçaria. É como o irmão Brana fala daquela erva, na mensagem Necessário vos é nascer de novo, que o cavalo come e enlouquece. Estragalo, o nome da erva. Nunca mais volta à sua mente normal. Pastor Osmar, até os seus últimos sermões, ele dizia: eu peço que vocês venham, arrependam, mas vocês nunca vão voltar, nunca vão fazer isso, porque comeram o astrágalo. Chamaram ele de mentiroso, de falso, de demônio. Teve um pastor em Criciúma, não vou dizer o nome, mas ele serviu uma ceia com o pastor Osmar. Depois perguntaram para ele, e ele foi ouvir o CD do pastor Osmar e ficou inspirado, né? Se alimentou, e é o que ele prega até hoje, que o 7º anjo é Brana. Eles não sabiam disso até ouvir o pastor Osmar. Eles não sabiam nada da nuvem até ouvir o pastor Osmar. Aí perguntaram: mas por que você deu a ceia com ele? Ele disse: eu estava com o diabo dando a ceia. Aí você para ouvir um homem desse. Irmão Brana disse: era melhor estar num grupo de feiticeiros, conversando com eles. Pelo menos eu falava de Jesus para eles, contava experiência. Agora, ministros, outro ministro, quando falaram do novo nome Brana, ele disse: essa doutrina veio do inferno. Quando Deus falou para Brana: eu te darei um sinal eterno. Mensagem. Eu teria preferido tomar café da manhã com um bando de feiticeiro. Agora, isso parece horrível de se dizer, do que com esses homens. Agora, depois que come esse astrágalo, essa erva braba, não volta à mente espiritual normal. Você pode ser até salvo, porque a apostasia não é perdição. Mas não que você vai ser parte da noiva, da primeira ressurreição, não. Irmão Brana falando: eu teria tido uma recepção melhor. Eu teria tido um espírito mais de acordo com um bando de feiticeiros, muitas vezes. Quem é que levantou na audiência ali, quando queriam tirar o tabernáculo do irmão Brana para defender o irmão Brana? Um católico romano. O irmão Brana disse: eu posso estar em qualquer parte desse país. Se eu precisar de alguma coisa, eles não vão negar. Quem pagou a conta do hospital para o irmão Brana? Quando a espingarda explodiu, naquela época, $2.000. $2.000 hoje, mais de R$10.000. E hoje é dinheiro, né? Naquela época era mais ainda. Uma mulher da maçonaria. Onde é que estão os cristãos? Onde estavam eles? Onde estava o bando de ministro? Alguém me mandou uma mensagem: me conta, pastor, o que é que aconteceu contigo? Eu disse: olha, alguém lembrou de mim, lá do antigo ministério, amigos que já cantaram aqui. Aí eu pensei que tinha uma palavra de conforto, me mandou um vídeo
de alguém falando contra o presidente. Você sabe que o espírito político entrou no povo da mensagem, primeira e segunda etapa, e terceira também. E terceira puxada também. Uma doença. Tem gente que só fala, ministro do STF. E isso, e aquilo, que eu não vou mencionar nome. Gente, vão se converter, receber o batismo do Espírito Santo. Tem feitiçaria na igreja? O Brando disse que se sentia melhor. Pelo menos eles estariam de acordo. Ele falando de Jesus, eles iam ouvir. Agora, falar de novo nome, terceira puxada, a mensagem de uma só pessoa, para esse grupo, ele se lança para fora. E agora, entre nós, como é que ficou? Quando nós falamos em ouvir o pastor Osmar, eu estou mandando para... Tem amigos de anos, meninos que cresceram com a gente, eu mando mensagem para o pastor Osmar, eles gostam. Ah, que maravilha. Recebi de Ponta Grossa agora, eu estou ouvindo, isso é maravilhoso. Quando vão falar com alguns, oh, meu Deus! Eu teria tido uma recepção melhor, eu teria tido um espírito mais de acordo com um bando de feiticeiros, muitas vezes do que teria com aquele bando de ministros. Que coisa horrível! Deus nos livre disso, são tão intelectuais. Você sabe que o povo da primeira e segunda etapa, eles começaram a largar a mensagem de mão e começaram a ser os coach da mensagem. São homens capazes que podem palestrar, ler e depois falar o que eles bem entendem. Mas eu não acho... Para mim, a melhor coisa é mensagem. É que está escrito aqui. Aonde é que está? A grande comissão 16. Qual outra? Laodiceia, 49. Perseverante, 94. Influência, 22. Tudo que eu ia ler para vocês, acusação a partir do parágrafo 115. Instruções de Gabriel a Daniel, parágrafo 133. Você que tanto defende o quíntuplo, esse quíntuplo intelectual, esse quíntuplo que rejeita a mensagem do dia, ele foi incluído com os metodistas, batistas, pentecostais. E o profeta diz assim, todos estes movimentos de quíntuplo é do demônio. Que quíntuplo é esse? Que traz uma mensagem de ódio. Tinha um gabinete do ódio em Brasília, agora atendendo a mensagem. Que ensina a odiar, dividir, separar. Quando nós estamos no tempo da unidade, no tempo do sinal, no tempo de rapto. 133 aqui o profeta disse que estes movimentos que traz esse tipo de mensagem é do demônio. Ele disse inclusive esses quíntuplo, porque há um quíntuplo verdadeiro. Que está em Efésios 4:11. E você vê ele se expressando em 1 Coríntios capítulo 13. Quando vier o que é perfeito, o amor perfeito, a alegria perfeita, a mensagem perfeita, que em parte é aniquilado. Jesus, no final, ele ensinou: amai-vos uns aos outros. João já velhinho, 100 anos, carregado até o púlpito em Éfeso, filhinhos, amai-vos uns aos outros.
Nosso João de Apocalipse 10, 8 a 11, ensinando este amor. Se você deixar de ouvir, você vai perder. Se você continuar ouvindo, você vai ganhar. Faça secretamente. Tenha sua devoção. Se alimente. Meu Deus. Que coisa horrível. Eu estou na mensagem A Grande Comissão, quando ele está falando desses ministros e feiticeiros. Ele elogia os feiticeiros e não elogia os ministros que combatiam a sua mensagem naquele dia. Os feiticeiros foram na sua reunião na Índia, se converteram. Ministro, na viagem de 1965, foram no aeroporto e disseram: assine aqui, que você não vai fazer nenhum culto, vai somente caçar. E quando aquele ministro ligou para o irmão Brana, olha, os ministros aqui da África não querem que você venha para pregar. Não, não é os ministros da África, é você e a sua esposa. Vocês é que estão fazendo essa campanha de telefone. Era Deus, num profeta. Os ministros, diz o profeta, sempre foi o problema. Vocês sempre foram o problema. Nos dias de Moisés, Datã, Coreia, Abirão, nos dias de Jesus, nos dias de Brana, hoje nos dias de João. Que coisa horrível. Deus nos livre disso. São tão intelectuais, tudo se afasta do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade. E qual é a evidência do Espírito Santo? Poder receber esta mensagem da hora. A maneira que age não demonstra que tem recebido a mensagem da hora. É um ódio, é um espírito de acusação. O único que pode acusar é o mensageiro na mensagem de acusação. Essa é a mensagem de fé, de arrebatamento. Vocês vêm aqui, vocês através da internet, são muita gente, eu estou vendo aqui. Vocês estão aí, dispensando esse tempo, porque vocês querem estar no rapto. Mas muitos são críticos também, que estão através da internet. Muitos estão no anonimato, para não aparecerem. Mas que Deus te ajude a vocês. Que Deus dê graça, dê o colírio, para que unja teus olhos, para que você possa ver. Não me seguir, não vim para o meu ministério. Estou aqui pregando para ninguém vir para o meu ministério, não. Estou trazendo uma mensagem de proselitismo. Aí eu teria que ser um hipócrita. Pregar uma mensagem que vai agradar você. Saul disse: eu temi o povo, você ouviu a sua voz. O povo ia parar de me trazer os bois, as ovelhas gordas, né? Os peixes, o ouro, o imposto. Pastores Saul. A rebelião. Eles têm se rebelado contra a mensagem. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Tem que ser a palavra. Deus, claro, eu creio na palavra, mas se o Espírito não concorda com a palavra, então você tem algo confuso em algum lugar. Alguma coisa está errada. Eu vou ler o último parágrafo aqui. Eu citei aquelas mensagens. 133,
instruções de Gabriel a Daniel sobre o quíntuplo. Este quíntuplo que espalha ódio, que difama, ele é do demônio. Não é eu que estou falando. E Deus nunca tratou com Israel até que venha a sua terra. Ouça-me, assim diz o Senhor. Deus não tratará com sua igreja até que ela regresse à terra. A mensagem da hora, regressai ao original. Aparte-se de suas ideias metodistas, batistas, presbiteriana, seus pentecostais, assembleia, unitário, trindade e quíntuplo. O que for igreja de Deus, nazareno, santidade peregrina, igreja de Cristo, todos os movimentos anticristo. E me dou conta que isto vai ao mundo, todos enganados, todos do demônio. Há gente piedosa em cada uma delas, gente piedosa em cada um desses movimentos, porém a organização em si não é de Deus, e Deus nunca abençoará, Ele nunca o tem feito. Pai Celestial, dei graça e ajuda os meus irmãos em toda parte. Senhor, abra os olhos do entendimento dos seus corações à sua palavra. Ó Deus, que esse amor fraternal, que é a última pedra nessa pirâmide, na qual a pedra de coroa, o amor divino está vindo, que possa fundir, Senhor. Que haja humildade, perdão, reconciliação, telefonema, zap. Perdoa-me, meu irmão, perdoa, minha irmã. Esta é uma hora de perdão, meu Senhor. Toca em teus filhos, que eles possam ir ao cenáculo e receber do alto o teu Espírito Santo de amor. Romanos 5:5. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Senão não podemos chegar, meu Senhor, à adoção plena, que ela vem na primeira ressurreição. Ajuda esse povo, dê graça, força, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.